Manhã de quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Eu me encontro aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Coroatá. Agora há pouco conversei com o delegado Guilherme, que vai falar sobre o caso do atropelamento do seu Raimundo Jansen Mota, de 65 anos, que foi atropelado na MA 020, sentido Coroatá a Peritoró. Bom, o senhor José Henrique Marques Guimarães, apontado na investigação como condutor do veículo que colidiu com a motocicleta, cujo acidente ceifou a vida do senhor Raimundo Jansen Mota, disse o seguinte, que por volta das 6 horas da manhã ele acordou, molhou as plantas do sítio, deu comida para as galinhas. E por volta de 9 horas, ele foi até a residência dele na rua, salvo engano, Rua do Bacuri, bairro Areal, aqui na cidade de Coroatá. O que acontece? Por volta das 10 horas da manhã, ele retorna com um carregamento de carvão. E isso no veículo envolvido no acidente, no Fiat Strada. Ao chegar em casa, ao chegar no sítio, ele encontra um cunhado e 2 amigos desse cunhado, cujo nome ele desconhece, certo? E aí passaram a ingerir bebida alcoólica. Indagado pela autoridade policial, ele negou ter ingerido bebida alcoólica. Alega que é hipertenso, alega que é diabético e alega que é evangélico. Por isso ele não bebeu. Só o cunhado dele e essas 2 pessoas que o acompanhavam. Por volta de 1h da tarde, por volta das 13 horas, o cunhado dele resolve ir embora. Como ele estava de bicicleta e alcoolizado, o senhor José Henrique ficou com medo, temeu que ele, pilotando uma bicicleta, conduzindo uma bicicleta, viesse sofrer um acidente. Então se ofereceu para levá-lo em casa. Então ele saiu do sítio, por volta das 13 horas, conduzindo o Fiat Strada. No banco do carona estava o cunhado, o seu José Henrique, e na caçamba, em pé, estava o amigo do cunhado do seu José Henrique. Segundo ele vinha desenvolvendo uma velocidade de 50 a 60 km por hora. E ele afirma que antes de um buraco na estrada, o pneu do lado direito estourou. Quando o pneu estourou, ele perdeu o controle do veículo, indo para a contramão, onde colidiu com a motocicleta que vinha no sentido contrário, conduzido pela vítima. E o que ele fala daquele tentativa de resgate? Ele estava resgatando, o que ele disse quando ele puxou a vítima, que estava no chão daquela forma brutal, assim, uma forma até um pouco arrogante, a gente pode dizer dessa forma? O que ele fala daquilo ali? Ele alega que não agiu de forma brutal. Ele disse que com o acidente ele ficou desesperado, descontrolado, e ele não agiu de maneira nenhuma de forma brutal. Acontece que, como ele é uma pessoa idosa, hipertenso, diabético, quer dizer, com uma saúde frágil, ele tentou puxar a vítima para que nenhum carro desavisado viesse e acabasse passando por cima da vítima. Ele tentou puxar, mas como ele é idoso e muito frágil, ele não conseguiu puxar a vítima para o acostamento da estrada. E ele disse ainda que ele pediu ajuda ao cunhado, que se recusou, pediu ajuda ao amigo do cunhado, que também se recusou em ajudá-lo a carregar, pediu ajuda aos motoristas de veículos particulares que iam passando, paravam, ninguém se prontificou em ajudar,
pediu ajuda ao pessoal das ambulâncias, que também se recusaram a ajudar. Aí ele afirma que ouviu um zum, zum, zum da população, né, um comentário lá da população, dizendo: vamos pegar ele e matar ele também. Segundo ele, isso aqui que eu estou dizendo são versões dadas pelo condutor no interrogatório de ontem. Segundo ele, temendo ser linchado pelos populares que já estavam chegando, se aglomerando, ele saiu com o veículo e foi até o sítio, onde deixou o veículo no meio do terreiro, disse para a mulher que tinha acabado com a vida dele e, temendo ser morto pelos familiares da vítima, ele foi se esconder dentro do mato. Nós estamos trabalhando para apurar as circunstâncias do acidente, o que motivou esse acidente, e nós estamos também trabalhando na questão da omissão dos profissionais de saúde que ali apareceram, coincidentemente apareceram, e não tomaram, a priori, nenhuma providência. Nós queremos saber por quê. Primeiro vamos identificar, vamos localizar essas pessoas e depois indagá-las o porquê da omissão. Se tinha algum motivo plausível que impedisse deles prestarem socorro à vítima. Nessa questão da omissão de socorro, também pode se encaixar os dois parceiros que estavam no veículo junto com o senhor José Henrique? Também serão investigados, porque no interrogatório de ontem ele falou que eles se recusaram em ajudar. Tanto o cunhado do condutor como do amigo do cunhado que estava. Eles pegaram as bicicletas deles, que estavam na caçamba, e foram embora, deixaram lá o condutor sozinho, segundo ele, né? Agora, ressalte-se que o seu José Henrique, ele não tinha habilitação para conduzir veículo automotor. Ele não tinha, isso está consignado aqui no inquérito policial. O veículo não estava com a documentação em dia, tá certo? Isso que demonstra a falha da fiscalização aqui dentro de Coroatá. Se tivesse uma fiscalização mais efetiva, temos certeza que muitos desses veículos estariam apreendidos na unidade do Detran. E muita coisa teria sido evitada, tá certo? E nós estamos apurando, porque, a priori, nós estamos trabalhando aqui, a Polícia Civil de Coroatá está trabalhando com a hipótese de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas nada impede, lá na frente, dele ser indiciado por homicídio doloso, por dolo eventual, que é aquele que você corre o risco, você não quer o resultado, mas você corre o risco de produzir o resultado. Principalmente depois das perícias técnicas que vão ser realizadas no veículo, porque ele falou que houve um estouro do pneu dianteiro do lado direito. Então o perito vai dizer, se o pneu do lado direito estourou, o veículo ia para a esquerda ou para a direita? Vou perguntar para o perito, a velocidade que ele vinha era essa mesmo, de 50 a 60 km por hora? Eu vou perguntar para o perito, ele não tentou ultrapassar uma motocicleta que vocês podem ver no vídeo que veio na frente, e ele aí abriu demais, e como ele vinha em alta velocidade, perdeu o controle e foi se chocar com a moto da vítima? Tudo isso será indagado pela autoridade policial junto à perícia técnica. E se ficar comprovado que ele agiu, correu o risco de produzir o resultado, certo? Ele pode responder por homicídio doloso, por dolo eventual, e aí o procedimento processual será outro. Ele pode ir a júri, porque aí vai caracterizar crime doloso contra a vida, que dá competência do tribunal do júri. Doutor, o senhor Luiz Zé Henrique veio ontem, se apresentou, esteve aqui, deu o depoimento dele. Tem alguma situação que deixou a desejar para o senhor, no que ele falou, que o senhor ficou em dúvida? Olha,
A peça de interrogatório, ela é, na realidade, um instrumento de defesa, porque nós temos a versão de testemunha dos policiais que foram ao local. Era a oportunidade que ele tinha de mostrar para a sociedade, de informar a sociedade sobre a circunstância do fato, na visão dele. Aqui o investigado pode até ficar calado, que é um direito constitucional, é um direito ao silêncio. Então ele deu a versão dele. Agora, se isso é verdade ou não, somente a apuração do inquérito policial é que vai determinar. O senhor pretende pedir a prisão preventiva dele? Olha, segundo a legislação processual penal brasileira, a gente pode pedir a prisão preventiva em 3 casos. Garantia da ordem pública. Segundo, instrução do inquérito ou do processo penal. Terceiro, aplicação da lei penal. Se em algum momento eu verificar no bojo do inquérito policial, porque a minha responsabilidade é dentro do inquérito policial, se no bojo do inquérito policial aparecer um desses requisitos, com certeza este delegado irá pedir a prisão preventiva do investigado.